Vamos lá, pessoal, continuando aqui nossa aula, né, de princípios de vendas. Vamos começar falando agora sobre o fechamento numa negociação de venda. Acho que o fechamento é muito importante, porque o fechamento é quando o vendedor, o profissional de vendas, ele vai tratar os últimos pontos, né, com o cliente, né. Ele diz assim o seguinte, que depois que as negociações chegarem a um ponto de acerto entre ambas as partes, a próxima etapa é o fechamento. Assim, deve ser dadas as informações adicionais necessárias ao cliente, como datas de entrega, formas de envio, além de esclarecer o que foi acordado de forma resumida para não restar nenhuma dúvida. Um fechamento é importante para se fechar todas as condições que foram acordadas, tudo que foi negociado, preço, prazo, entrega, montagem, dependendo de tudo que foi, se foi produto, se foi serviço, tem que ser realmente tudo detalhado para não esclarecer dúvida. Porque se o fechamento foi feito de uma pessoa ainda saiu com dúvida e na hora do recebimento do produto ou do serviço foi totalmente diferente, alguém vai ficar insatisfeito. Então é necessário ter uma coerência, né, do que se realmente está fazendo na questão de vendas. E por último, o pós-venda, né? Pós-venda, muitas pessoas, né, muitos profissionais de venda, eles deixam de fazer o pós-venda. As empresas de vendas deixam de cobrar o pós-venda. E o pós-venda é muito importante, porque é ali que você mantém o retorno do cliente. Ou então o cliente ele se transforma no seu maior divulgador, né? Ele divulga o seu nome, divulga os seus produtos, seus serviços e amplia mais ainda a sua carteira de mercado. Então, trata seguido pós-venda que engana-se quem pensa que todas as vendas se encerram na etapa do fechamento. A etapa do pós-venda é utilizada para manter um contato com o cliente de forma de resolver seus possíveis problemas, tirar dúvidas e coletar elogios. Por exemplo, você vende no celular, e uma semana depois você liga para o cliente, olha, estou ligando para perguntar se o senhor está muito satisfeito com o telefone, se está tudo bem, se é isso mesmo. Aí pede uma boa. Você poderia me informar 3 pessoas que eu possa entrar em contato e ofertar esse celular? Aí ele vai ofertar, não, vou ofertar meu irmão, meu primo, meu tio. Então possivelmente você vai ter 3 pessoas a mais para você realmente conseguir uma venda superior. Então isso aí ajuda bastante. Pós-venda, pessoal, como eu disse, a maioria das pessoas, quando fechou a venda, recebeu a comissão, esquece o vendedor, esquece, quer dizer, esquece o cliente, esquece o produto e deixam de fazer o pós-venda. E o pós-venda é muito importante, importantíssimo, né? E também se fala o seguinte, que é por essa etapa que é importante para fidelizar o cliente. Grandes vendedores sabem que é mais fácil e lucrativo apostar na fidelização do cliente do que ter aí em busca de clientes novos. Mas é mais difícil manter um cliente do que conquistar um novo. Porém, deve-se realizar a etapa do pós-venda que pode ajudar a criar uma boa imagem da sua empresa, do modo que os clientes divulgarem e recomendarem a sua marca. O pós-venda é essencial. E como eu disse, 90% ou mais das empresas, elas não fazem um acompanhamento do pós-venda, não estimulam os profissionais de venda a fazerem o pós-venda, não, assim, eles simplesmente deixam de fazer isso que é muito essencial. Eu acho que é um dos mais essenciais etapas de vendas que deve ser feito, pós-venda. Você tem o telefone do cliente, você sabe que o cliente comprou. Então, vamos pegar um feedback, vamos tentar resolver. Então, não é simplesmente vender e desaparece. Né? Aí tem situações que o vendedor na loja bota até no braço de balança. Na rua, não. Na rua, finge que nem conhece. E às vezes o cliente se sente, nossa, que esse cara, o que eu fiz com esse cara? Nunca mais eu vou comprar nessa loja. Porque cria esse vínculo, né? A pessoa profissional e a pessoa pessoal, infelizmente, se misturam, né? São realmente, às vezes, mas na maioria das vezes são homogêneos, né? Mas isso aí é outro assunto que vai ser discutido no futuro. Então, nem sempre pode ver. Ah, estou repetindo aqui a mesma coisa. Não. Aqui. Nem sempre o pós-venda é feito pela mesma equipe que realizou a venda. Às vezes o cliente é passado para os cuidadores de outro time especializado em solução de dúvidas e problemas. Por isso permite ao vendedor dedicar o seu tempo a novas vendas. Mas é mais fácil um vendedor, né? Por exemplo, vendi de manhã, a loja está parada. Por exemplo, um período de pandemia, um período de fechamento, né, das lojas. Então estou em casa, eu tenho uma lista dos meus clientes que eu vendi no mês passado. Eu vou ligar para os meus clientes do mês passado, perguntar se está satisfeito,
perguntar a alguém que ele possa me indicar para comprar algum produto e dizer a ele que ele está atendendo de forma remota, vendendo produto pelo WhatsApp e vai na loja somente para recolher. Então tem como fazer alguma coisa, né? Então tem algo que você possa acrescentar. Por isso eu digo, para o vendedor é sempre mais fácil, é sempre mais rápido, é sempre mais direto do que realmente ter uma terceira equipe, uma terceira pessoa, uma equipe especializada em resolver. Mas o contato próximo físico entre o cliente e o vendedor é único, é primário e é necessário. Então, nesse caso aqui, é muito importante que os limites entre as equipes sejam bem estabelecidos no processo de venda. Além disso, é interessante deixar claro que ao cliente que ele será atendido por outra equipe para que ele não continue procurando a equipe anterior. E isso nesse caso. No meu caso, como eu sempre digo, eu acredito que o pós-venda deve ser feito pela própria equipe de vendas. É uma das atribuições de vendas, pós-venda. Um telefone na qual a empresa disponibilize, um WhatsApp, um número, um contato, uma rede social, para eles entrarem em contato e falarem. Até às vezes fazer uma videochamada, alguma coisa do tipo. E ajuda bastante. Eu sempre, a gente fazia uma lista de pós-venda e era muito produtiva. Sempre dava resultado e a gente sempre estava pegando um retorno dos nossos clientes. Então temos aqui, né, as etapas, né? Prospecção, depois vamos para a abordagem e apresentação, a negociação, o fechamento. Como eu disse, muitas pessoas acham que se encerra no fechamento, não se encerra no fechamento, e o pós-venda, que eu acho extremamente importante, extremamente essencial para a empresa de varejo, de atacado, fazer esse trabalho de pós-venda e contato direto com os fornecedores, os vendedores em geral. Vamos agora para tipos de comércio e conheça quais são os principais, né? Como vocês sabem, né? Deixa eu sair da frente, que é falta de educação atrapalha a aula. Então, o comércio ele existe desde os primórdios tempos, né? A prática passou por mudanças até se tornar realmente um modelo que conhecemos hoje. As práticas comerciais, como vocês sabem, elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e por isso são conhecidas de modo geral. No entanto, empreender, quais são os tipos de comércio e essencial para buscar realmente empreender na área que realmente não seja mais profissional. Muita gente acha que comércio é somente vendas. Comércio não é somente vendas, não. Comércio é mais do que isso. Mas vendas é essencialmente para o comércio. Então, a prática comercial basicamente é a troca de uma coisa por outra, né? Antigamente essa troca era conhecida como escambo, como na chegada dos portugueses que trocaram espelhos e outros objetos por pau-brasil e os índios ainda colocavam madeira dentro dos navios e os portugueses levaram, né? E até hoje não chegou nenhuma madeira, só espelho. Então, o comércio como conhecemos hoje em dia ainda segue esse princípio. Porém, agora é oferecido dinheiro em troca de um produto ou de um serviço. O comércio ele pode ser varejista, atacadista e o mais novo, o e-commerce. Mais novo não, mais recente, né? São alguns exemplos de modelos de comércio em geral. Sistema de trocas e o início do comércio, né? Vamos dar uma parte meio histórica, né, que é interessante a gente tratar sobre isso, que ele relata o seguinte, que antigamente as comunidades e famílias produziam produtos da agricultura, pecuária, pesca, entre outros. No entanto, como eram capazes de consumir toda essa produção, as famílias elas simplesmente faziam trocas com outras famílias, as comunidades faziam trocas com outras comunidades. E esse tipo de processo, como a gente viu no slide anterior, chama-se escambo, né? Além disso, havia uma necessidade realmente de consumir produtos que eram produzidos por outras comunidades por conta dessa emergência. As comunidades passaram a trocar esses produtos, até também para evitar o desperdício, né? Aí o cara, eu crio galinha, ovo todo dia, ovo todo dia, ovo todo dia, ovo todo dia. Aí o vizinho planta milho. Cara, eu vou trocar uma bandeja de ovo por 10 espigas de milho, aí vou comer um ovo com cuscuz, né? Aí faz uma ideia bem legal. Então, uma comunidade que produzia milho trocava com outra comunidade especializada em pecuária, por exemplo, e assim por diante. Porém, nessa época não existia quantidades pré-determinadas e as trocas eram feitas sem preço, fazendo que se fosse a barganha para trocar ser compensativo. Por exemplo, eu troco 2 galinhas por um carneiro, ou eu troco 10 galinhas por um carneiro, eu troco 2 carneiros por uma vaca, eu troco 2 vacas por uma plantação de milho. Então, tinha realmente as formas de negociação que se fazia parte nesse período.
E é bastante interessante esse tipo de negociação que chamava-se escambo. Quando existe dinheiro, moeda, isso é venda. Mas quando não existe dinheiro ou moeda, chama-se escambo, que é uma troca de um produto por outro ou com uma contrapartida. E os obstáculos da produção e a escassez de produtos passaram a ser as formas de precipitar as coisas, ou seja, produtos mais fáceis eram vendidos com valores mais baixos e os mais difíceis com os valores mais altos. Né? Temos aqui várias e várias situações que podemos demonstrar. Né? Uma penca de banana custa, por exemplo, R$ 2 e a mesma quantidade de morangos custa bem mais, porque é mais escasso, é mais difícil. Às vezes precisa de um tratamento especializado, às vezes precisa de um cultivo diferenciado. Então tudo isso vai influenciar no preço das coisas, ou do produto, ou também do serviço. Isso é muito relativo. Outra situação é o carro, né? Tem um carro mais simples, um carro mais popular, e tem um carro mais tecnológico, mais esportivo. Então tem essas diferenças, tem essas formas realmente de mudar. Então, essa forma de precificar se mantém até hoje e envolve questões como impostos, transportes, processo de fabricação, logística, despesa, custos em geral. Então, esses fatores resultam, né, em diversos tipos de comércio, cada um com suas particularidades e complexabilidades. Né? A gente vê que vai ver, né, vai ver realmente que existem vários tipos. Então, tipos de comércio. Existem vários tipos de comércio, mas para que todos funcionem de maneira correta, independente do ramo de atuação ou segmento, todos devem fazer o cadastro empresarial junto aos órgãos responsáveis. Esse cadastro, primeiramente, ele é feito na junta comercial, né? A junta comercial de Pernambuco, que é a JUSEP, se alguém já ouviu falar da JUSEP, ela fica com a sede ali em Recife, na avenida paralela à Avenida Sul, eu não me lembro o nome da avenida exatamente, mas é onde a 1002 ela passa em frente, é bem conhecido o prédio e é bem específico, né? É onde você faz o registro, né, do seu tipo de comércio. Mas isso vai variar, né? Se for MEI, não precisa da JUSEP, mas se for microempresa, precisa da JUSEP. Então, é gerado, né, um número de cadastro de pessoa jurídica, o famoso CNPJ. Esse CNPJ ele tem 11 dígitos. 14 dígitos, ele é diferente do CPF, que tem 11. Ele é um cadastro de pessoa jurídica que pertence a outra pessoa jurídica ou uma pessoa física. Né? Isso aí vocês vão ver, ou já viram isso com muita ênfase. Né? E é por meio desse CNPJ que a empresa poderá exercer sua atividade de maneira regularizada, além de estar apta de pagar impostos ao governo, onde também vai passar por alguns setores, como, por exemplo, fiscalização, alvará de funcionamento, alvará de regularidade do Corpo de Bombeiros em geral. Dependendo de alimento, alvará da vigilância sanitária, de averiguação. Então tem várias formas de averiguação, dependendo do seu tipo de comércio ou de serviço, na qual vai sofrer realmente a fiscalização das suas atividades através de órgãos competentes. Né? Competentes é que compete alguém a fazer isso. Então, por exemplo, em relação à saúde e alimentação, compete à vigilância sanitária a verificação. Quando se compete a questão de incêndio, segurança e questão de estrutura, compete ao Corpo de Bombeiros fazer a fiscalização. E tudo isso precisa de certidões, documentos. É um processo às vezes muito burocrático, mas tem uma tendência, né, de desburocratizar toda essa questão. Uma dessas desburocratização foi a criação do microempreendedor individual, o famoso MEI, na qual o MEI é a pessoa na qual desenvolve uma empresa de sociedade única, né, somente ele mesmo, mas só pode contratar até um funcionário. Mas isso são algumas particularidades que eu acredito que vocês já tenham visto ou vão ver em empreendedorismo. Vamos passando aqui. Vamos falar do primeiro, comércio varejista. Né? O comércio varejista é um dos tipos mais comuns, já que ele é especializado em atender o consumidor final, ou seja, aquele que compra o produto ou adquire o serviço diretamente. O varejista ele efetua a compra de produtos para montar o seu estoque e assim revender. Um exemplo de comércio varejista é um supermercado, uma padaria, uma loja de roupas pequena, né?
Então, esse modelo de mercado é o que mais gera empregos formais. Qual é a diferença de emprego formal ou não formal? Formal, como diga, ou seja, é aquele que tem carteira assinada e benefícios garantidos de acordo com a Constituição Trabalhista, né? Então, no Brasil, o impacto, né, desse mercado varejista é de 47,4% do PIB, do produto interno bruto no nosso país. Então a gente percebe que o PIB do varejo, o varejo ele realmente emprega muita gente. 47% é o mercado varejista. Fora isso tem o atacadista, tem outros. Mas, por exemplo, o serviço público tem uma grande parcela também. Mas o comércio varejista eu acho que é a maior empresa do Brasil, né? Em relação à questão de emprego. Então é aí onde se deve realmente focar na questão da estruturação econômica, de mercado, na questão de desenvolvimento e também de gestão. Então, alguns exemplos de mercado de comércio varejista, temos aqui os supermercados, farmácias, concessionárias, livrarias, pet shop, lojas de roupa, matéria de construção e decoração e etc, etc, etc. Depois, vemos o comércio atacadista. É justamente quem vende os produtos para o comércio varejista. O que caracteriza esse tipo de setor é exatamente a compra e venda de grandes quantidades. E tem uma mesclado, né? A gente percebe que tem algumas linhas agora, supermercado, tem um preço para atacado, tem um preço para varejo. O preço de atacado você só consegue comprar esse preço comprando uma certa quantidade. O de varejo comprando uma certa quantidade. Então tem uma correlação. Por vender produtos em quantidades, o comércio atacadista costuma ter um valor muito mais em conta do que o varejista, né? Mas isso é relativo, né? Porque no varejista vai ter outros custos, outras despesas que vai influenciar realmente na questão do preço final. Por isso que no atacadista em quantidade está mais em conta. Mas também vai variar. Por exemplo, vou citar um exemplo real na qual eu vivenciei na minha vida profissional. Uma grande rede por exemplo, de celular, né? Ela tem mais facilidade em vender a outra grande rede, porque ela compra uma certa quantidade, compra, por exemplo, 1.000 peças de uma linha de telefone, e vai comprar com preço X. Aí minha rede, que é pequena, compra apenas 50 peças, né? Comparado a 50 mil é muito grande e vai comprar com preço mais superior. Por isso que diretamente no mercado existem algumas variações de preço e às vezes isso atrapalha a questão da concorrência, né? Mas isso é atrelado a outros fatores, como a qualidade do atendimento, diferenciação, logística e etc. Então, por vender produtos em quantidade, o mercado atacadista, como eu disse, tem um valor muito mais em conta do que o varejista. Faz sentido para esse setor os distribuidores, fabricantes de diversos produtos e segmentos, editores de livros, entre outros, né? E vamos para o próximo, comércio independente. É uma forma também conhecida como comércio familiar. É construído por empresas de pequeno porte que contam com um pequeno número de trabalhadores, a grande maioria das vezes integrante da própria família. Isso é bom? É. Às vezes isso é ruim quando se mistura a vida pessoal, a vida familiar e joga para dentro da empresa. Isso aí gera uma confusão muito grande. Vocês nem imaginam o tamanho da confusão que pode se gerar numa empresa familiar. E eu acredito que a grande maioria das empresas de comércio, atualmente, pequenas empresas, ela atua no comércio independente. Né? Nossa cidade, onde eu resido aqui na Lagoa do Carro, tem um comércio aqui que praticamente trabalha toda a família envolvida nesse projeto, né? Que está dando certo, que está crescendo, que eu acho muito organizado. Mas também tem funcionários. Mas às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Então, os comércios independentes são muito comuns nos centros urbanos, principalmente nas periferias. Esse tipo de comércio faz parte de diversos segmentos, como restaurantes, lojas de roupa, sapataria, mercadinhos de bairro e também camelô, ambulantes, também lanchonetes em geral e várias outras situações. Comércio integrado. Esse tipo de comércio tem dimensões bem maiores e acontece por meio de vínculos jurídicos com intermediação, que são grossistas e retalhistas, que cuidam da maior parte da logística, ou seja, compram de fornecedores para oferecer produto ao cliente, criando um vínculo de distribuição desses produtos, né? Um exemplo popular disso é aquele vendedor porta a porta, né? Que vende na prestação, né? A famosa vendedor da prestação.
E também, né, existem alguns tipos de lojas que se enquadram nesse tipo de comércio, que na grande maioria das vezes são grandes lojas e que contam com grande gama de produtos, que são lojas de departamentos, como supermercados grandes, que são hipermercados, armazéns ou home centers, né? E até conhecidas lojas de público, como Lojas Americanas, que é uma grande loja de departamento, e as de marcas de roupa, como Riachuelo, C&A, Zara, 21, Forever 21, e entre outros empreendimentos. Comércio especializado, como o próprio nome diz, ele é especializado em se dedicar a vender e fornecer um único produto ou segmento. As sapatarias também são um grande exemplo de comércio especializado, que trabalha apenas com tipo, os calçados. Mas tem sapataria que trabalha com vestuário, tem sapataria que trabalha com moda, em geral. Isso é muito relativo. É bem fácil identificar o tipo de comércio com alguns exemplos de lojas de comércio especializados. São a Centauro, que atende exclusivamente e dedicado ao público que pratica atividades esportivas, né, como roupas, tênis, equipamentos. Outra loja que é especializada é a Cacau Show, que trabalha com tipos de produtos com chocolate, né, em sua matéria-prima principal. Mas isso é aquela questão. Por exemplo, Americanas tem uma gama de produtos, né? É uma loja de departamentos. Já o comércio especializado ele atende somente uma linha. Comércio exterior, a prática do comércio exterior, pessoal, ela nada mais nada menos que a venda ou troca de serviços ou produtos entre empresas e governos de diversos países, né? Esse tipo de comércio envolve importação e exportação. A importação é a compra desses produtos ou serviços para o nosso país. Já a exportação é a venda de produtos e serviços do nosso país para outros países. Então, para que isso ocorra, ele precisa de alguns procedimentos e transações complexas, burocráticas, de licenças, de autorizações, de regulamentação, de fiscalização. É uma situação tão complicada que vocês não imaginam. Mas, com o dólar alto, compensa muito a questão da exportação. A exportação, para quem trabalha com exportação e o dólar está alto, é maravilhoso. Porque você tem o mesmo custo no mercado interno, porém, o valor que você vai receber pelo produto, ele vai ser sempre superior. Por isso que tem a famosa balança comercial. E às vezes algumas empresas elas estocam produtos, esperam a balança favorecer o mercado para poder realmente fazer a venda exterior. Uma dessas é a venda de açúcar. Açúcar é um dos produtos que foi estocado da forma correta, em grandes quantidades, ela não vence. Então, você tem um produto que você pode estocar e quando a transação for, a balança comercial for favorável à exportação, exporta. Quando for favorável ao mercado interno, utiliza-se no mercado interno. Então, por isso que algumas empresas elas balanceiam, né, a sua atuação no mercado, principalmente as grandes empresas, tanto para o mercado interno, tanto para o mercado externo. Por exemplo, o Brasil ele importa diversos produtos como petróleo e óleos combustíveis, adubos e fertilizantes, ferros e peças de veículos e muito mais. Agora, quando se fala em exportação, o Brasil é uma potência do álcool, por exemplo, do álcool, do milho, da celulose, da soja, da carne de frango, da carne bovina e outros. Porém, alguns setores têm uma grande defasagem, né? A gente tem uma importação muito grande de eletrônicos, né, da China e vestuário também. E isso às vezes atrapalha a questão do mercado interno. Por isso que o governo ele tem que criar uma balança para equilibrar o mercado externo e o mercado interno. Porque é importante ter essas parcerias externas, mas também é importante manter os empregos internos e o equilíbrio dentro das contas do país. Terminalizar aqui, e-commerce e comércio eletrônico. Entre outros tipos de comércio presentes nessa lista, podemos dizer que o e-commerce ou comércio eletrônico é uma forma mais recente e mais promissora, né? O e-commerce nada mais nada menos que a venda de produtos ou serviços em sites, em lojas online e aplicativos, em redes sociais, em diversas formas de estrutura, né? O e-commerce ele evoluiu, ele se desenvolveu e mais ainda nesse período de 2020 para cá, com a pandemia que mudou a questão do e-commerce. Então, esse modelo surgiu em 1994 nos Estados Unidos e a Pizza Hut foi a primeira a utilizá-la, né? No Brasil, os primeiros e-commerce começaram no início dos anos 2000 e seguem crescendo absurdamente. Eu acho que no ano 2020 foi o ano que o e-commerce deu
ele superou o crescimento estimado, porque as lojas físicas fecharam e as pessoas não deixaram realmente consumir o produto, já que toda uma logística ela realmente atendeu e desenvolveu nesse período. A vantagem desse tipo de comércio para o lojista é que ele é muito mais barato que o comércio comum, já que basicamente ele precisa apenas de um site para vender os seus produtos. E pode ser feito através da plataforma Marketplace, na qual tem um site, por exemplo, Americanas, e tem uma minha linha de produtos. Eu posso botar minha linha de produtos para vender no site Americanas e eu faço a entrega, ou a Americanas faz a entrega, dependendo da negociação, da utilização do Marketplace. Então, já para o cliente, existe a comodidade de poder comprar sem sair de casa, usando o smartphone, tablet, computador e ainda recebe esse produto em condições especiais de pagamento. Às vezes é muito mais vantajoso do que você comprar fisicamente. Mas isso depende muito do mercado, da necessidade do momento. Né? Você pode comprar um produto no seu celular que vem da China e te entrega na sua casa. Então é uma facilidade muito grande o que o e-commerce realmente proporcionou e mudou o mundo. E está mudando o mundo. Um dos exemplos de mudança, nos Estados Unidos, alguns shoppings estão fechando porque não tem rotatividade. Por que nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é seguro, né? Então as pessoas tendem realmente a adquirir o produto e receber em casa. Já no Brasil, as pessoas precisam de um ambiente mais seguro, mais limpo, mais organizado, para poder fazer suas compras de forma segura e utilizam o shopping. Por isso que o Brasil está crescendo e nos Estados Unidos e países desenvolvidos está diminuindo. Mas é uma tendência futura. E por último, o franchising ou franquia. As franchises ou franquia são um sistema de negócio que o franqueador compra os direitos de uma empresa ou loja e trabalha para esta marca oferecendo seus produtos ou serviços. Entretanto, as franquias devem seguir um padrão, né? Por exemplo, uma franquia famosa chama-se McDonald's. McDonald's acho que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, que moldou a ideia de que é franquia atual. Então eles conseguiram realmente desenvolver essa questão. Eles dão treinamento, dão a padronização, dão tudo. Você só entra com dinheiro, eles fazem a reforma, estrutura a loja e manda os procedimentos como a loja deve funcionar em padrão. Por isso que tem que ser padronização. A franquia é muito ligada a padrão. Então um McDonald's aqui de Recife é o mesmo de São Paulo, funciona basicamente do mesmo jeito. Então o franqueado é quem compra, ou seja, é quem empreende e compra o direito de representar uma determinada marca ou empresa consolidada. Já o franqueador é o criador da marca que oferece o nome e reconhecimento junto ao mercado. Para assim, o franqueado utiliza a marca seguindo alguns padrões e planos de negócio. Né? Algumas vezes é mais fácil. Por que é mais fácil? Por exemplo, eu queria abrir uma lavanderia. Na minha cidade tem espaço para uma lavanderia, mas eu não sei nada de lavanderia, não tenho nada de lavanderia, não sei como é que funciona, não tenho ideia. Por exemplo, aí aparece uma empresa que oferece esse tipo de franquia, então eu vou adquirir esse tipo de funcionamento. Aí eu implemento a franquia e coloco realmente para funcionar e dar certo. Então essa é uma ideia bastante interessante. Porém, a franquia é engessada, você não consegue mudar muitas coisas porque você está tudo regulamentado em contrato, em padrão e plano de negócios. Já uma loja franqueada deve seguir alguns padrões pré-estabelecidos, como cores de fachada, produtos vendidos, uniforme de funcionário, dentre outras regras. As vantagens podem ser de distribuição, serviço ou até de indústria. Já os lucros são proporcionais. Né? Uma parte fica para a empresa, para a sua, e outra parte vai para o franqueador, né? Que é aquela pessoa que fornece. Exemplos, né, de algumas franquias e marcas famosas no Brasil, temos o McDonald's, Burger King, Boticário, Subway, Five-A-Sec, entre outros. Five-A-Sec é uma empresa de lavanderia muito famosa. Então, pessoal, vou terminar a aula de hoje com esses slides. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Ok, pessoal? Desde já agradeço. Muito obrigado pela participação de todos. No slide 43, nós finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado.